A graça e a paz. Tudo bem por aí? Você entendeu o que você acabou de cantar? Que Deus é vitorioso na sua vida? Você crê nisso, não? Crê mesmo? Nossa, tem uma luz bem forte aqui. Crê nisso? Então, diga aí para o teu irmão que está do teu lado, ó, o Senhor vai te trazer vitória nessa noite, em nome de Jesus. E pode sentar, vamos conversar um pouco nessa noite. Estou muito feliz de estar aqui nessa noite com vocês aqui. E eu estava orando ao Senhor, pedindo um direcionamento para o que nós iríamos trabalhar nessa noite. O Evaldo já tinha me dado algumas direções, alguma situação. Eu até falei para ele lá, eu não vou muito no que você falou aqui, vou numa outra linha aqui. Mas eu acredito que nós, na nossa vida, isso não importa a idade. Acho que desde o adolescente até os velhinhos acontece isso. Nós sempre vamos ter, em certas situações na nossa vida, dúvidas se nós estamos no caminho certo, dúvidas sobre situações que a gente está vivendo. Por exemplo, se eu estou no emprego certo, se eu estou namorando a pessoa certa, se devo casar, não devo casar com essa pessoa, se eu devo estudar fora do país ou dentro do país, ou que profissão eu devo fazer. Não é verdade? Nós sempre temos dúvidas. Sim ou não? Sim ou não? Ou só sou eu? Eu tenho um monte. E a gente precisa entender como é que nós trabalhamos, se somos crentes, confiamos em Deus, como é que nós trabalhamos o nosso coração, vamos dizer assim, quando certas dúvidas nos vêm sobre nós. Porque há certas situações que acontecem na nossa vida, que às vezes vão nos deixar tristes, às vezes vão nos deixar depressivos, angustiados, por não sabermos certas respostas do que fazer. Por isso que eu disse que isso não importa a idade. Idade, cada fase da vida, a gente tem nossos dilemas. Sempre vai ser assim. Mas e quando chega esses dilemas na sua vida, como é que a gente se procede? Como que a gente trabalha? Como que a gente que é crente, cristão, como a gente pode entender um caminho, ou o que Deus tem preparado para nós, no sentido de como a gente se comportar em certas situações que a gente vive? Dá para entender ou não? Então eu pergunto aqui, porque aqui hoje tem gente até, tem uns aqui que está acima da minha idade aqui, viu? Estou vendo uns aí meio, está aqui, né? Mas também tem alguns bem novos. E eu pergunto, é ou não é verdade? Você tem alguma dúvida no seu coração? Levanta a mão se você tem alguma dúvida aí. Não precisa mentir, porque eu sei que todo mundo tem. Está certo? Todo mundo tem, não importa qual seja. E a gente vai ver agora com algumas situações bíblicas, como é que algumas pessoas, na palavra de Deus, se comportaram, e como é que Deus nos dirigiu, como é que Deus dirigiu isso no comportamento dessas pessoas, e como é que a gente pode aprender com isso, aprender a ter uma vida na vitória de Deus, quando certas situações entram no nosso coração e a gente tem algumas dificuldades. Dá para entender ou não? Então, vocês conhecem, acredito que sim, vocês conhecem a história de João Batista, por exemplo? Sabe quem é João Batista? Aquele que o peixe engoliu? Tá bom, né? João Batista, ele foi um profeta, veio antes de Jesus, anunciando Jesus que viria, que iria chegar. Lembram disso? A gente pode combinar um negócio, né? De domingo a gente tem que ser mais formal, né? Mas de sábado nós não precisamos ser tão informais. Tá bem? Então, se alguém tiver alguma dúvida, você vai levantar o braço e dizer, não entendi nada, eu vou tentar te explicar. Beleza, hein? Mas vamos tentar entender algumas coisas do que Deus quer falar nessa noite. Então, lembre-se de João Batista. João Batista é aquele que pregava, comia gafanhoto, né? Estava no deserto, falava, olha, eu estou batizando com água, mas vai vir aquele que vai vir e vai batizar com espírito, com fogo. Lembra desse personagem da Bíblia ou não? Pois acontece que João Batista pregou, João Batista batizou Jesus. Quando Jesus chegou para batizar, ele falou assim, eu não sou digno de batizar, não sou digno de batizar, de tocar em Jesus.
E Jesus disse, não, eu quero que tudo seja cumprido, que eu vim para cumprir toda a palavra de Deus. E João Batista batizou ali Jesus. Aí aquela célebre cena da Trindade, o céu se abre, a pomba desce, o Espírito Santo desce sobre Jesus, o céu se abre, o Pai fala, esse é meu filho, que eu tenho prazer. Então, ali é o cenário de João Batista. Mas João Batista era um cara muito, se fosse o nosso tempo, muito 13, entendeu? Muito revolucionário. Que ele realmente era um cara que falava, não tinha tapa na língua. Raça de víboras, tal. Então ele incomodava muita gente. João Batista foi preso. Quando João Batista foi preso, ele já sabia que dali ele não sairia vivo. Aí olha o contrassenso. Quando ele foi preso, ele chega, isso vai estar lá em Lucas, eu vou evitar, para a gente ir mais rápido aqui, eu vou só citar os textos, vou ficar lendo aqui os textos. Está lá em Lucas 7, ele chega e chama 2 dos seus discípulos, e fala o seguinte, olha, vão lá e perguntem para Jesus se ele realmente é quem a gente estava esperando, ou se vai vir um outro. Isso não é um contrassenso? Porque se ele batizou Jesus, se ele viu o céu se abrindo, este é meu filho, e agora João Batista acaba tendo uma dúvida, se Jesus era realmente o Messias que estava esperando, ou não. Então, um profeta estava tendo uma dúvida sobre o ministério de Jesus. Olha que situação. Traz isso para você. Você acha que um profeta no naipe de João Batista poderia ter alguma dúvida sobre Jesus? Ou não deveria, né? Vamos dizer assim. Tudo que ele viu, tudo que ele presenciou, não deveria, e ele teve dúvida. Na nossa vida, então, ter dúvidas, ter preocupações, também é completamente normal. Há situações da nossa vida que trazem angústia no nosso coração. Há situações da nossa vida que vão trazer preocupações. E ali, com certeza, João Batista, naquele tempo, naquele processo, onde certamente ele sabia que dali seria morto, ele começou a duvidar até do próprio ministério dele e de que Jesus fosse o Salvador, o Messias que tinha vindo. Tanto é que os seus discípulos ficaram até loucos, falaram assim, mas não é possível, João, você quer que eu volte? Você acabou de dizer que era ele, você acabou de dizer que ele era o Salvador, você acabou de dizer que ele era o Messias esperado, e você quer que a gente volte lá e pergunta se ele é quem ele é? Nem os discípulos dele estavam compreendendo a preocupação de João Batista. Agora, a verdade, meus queridos, assim, a angústia é uma coisa que sempre pode chegar a qualquer momento da vida. Talvez ela chegou ali para João Batista, lá na prisão, o carcereiro chegou para ele e falou assim, ô João, tem uma visita para você. Opa, quem é? Angústia. Eu sou angústia, tá bom? A angústia não escolhe quem. A angústia não escolhe quem chega. De repente você chega em casa, você está com o B.O. lá, e a angústia está lá sentada no teu sofá. Você bate um papo com ela, vai dormir com ela, fica conversando com ela, ela não vai embora. Ou seja, são preocupações, são dilemas que nós vivemos. E a gente não escolhe certas situações porque temos que viver, a gente vive eles. E isso é muito difícil da gente poder superar. João Batista, o grande profeta ali do Novo Testamento, foi difícil ele entender essa situação, mesmo ele vivendo a realidade do que era Jesus, ele sentiu uma angústia no coração, uma grande preocupação no coração, de que tudo que ele viveu talvez fosse uma mentira, não fosse o que ele estava esperando. Bom, e o que acontece, meus amigos, é que nós somos pessoas emocionais. Diga aí, emoção. Então o problema, na verdade, não é que o problema não está na emoção em si, mas o problema está em nós obedecermos emoções negativas. Porque quando vem o problema, ao invés da gente saber lutar contra o problema, porque você é filho de Deus, Deus te prometeu vitória, você vai ter lutas, mas Deus vai te trazer vitória, vai ter vitória. A gente fica preocupado e as emoções negativas superam aquela fé que você tem em Cristo Jesus, aquela fé que te faz avançar e ir para frente. As emoções negativas parecem que são mais fortes do que aquilo que você sempre creu e estava vivendo. Então, a questão de você obedecer essas emoções negativas é que traz problema. E João Batista, ele se sentiu angustiado
e chegou a perguntar, será que eu tenho que esperar outro? Olha que situação, de tão negativo que estava a angústia no coração dele. Por que será que ele mudou tudo o que ele disse? Por que será que ele transformou toda uma fala que ele trabalhou tanto tempo falando, esperando por Jesus, e ele mudou? É lógico que as pessoas que estavam ali ameaçando ele, a matá-lo, que realmente isso aconteceu, talvez tiveram um papel ali influente para poder trazer essa mudança do pensamento. Agora, o que a gente tem que entender é que a gente não pode permitir que essa angústia seja a nossa conselheira. Então, quando a gente tem um problema, a gente fica martelando nesse problema e a gente começa a dar mais ouvido no problema do que na solução que Deus tem para a nossa vida. Vamos pensar uma situação aqui corriqueira, tá certo? Talvez vocês estejam aí definindo carreiras. Aí você não consegue dormir por causa da carreira. Aí não sei o que eu vou fazer. Ah, não sei o quê, porque isso aqui eu vou fazer, isso aqui não dá dinheiro, isso não dá dinheiro. Mas meu pai quer que eu faça isso, minha mãe quer que eu faça aquilo. E você começa a ver uma angústia dentro de uma situação e você começa a viver um dilema. Você chega até a estar em depressão porque você não sabe o que vai acontecer no seu futuro. Então a gente não pode permitir que a angústia, esse dilema que você vive, passa ele ser o seu conselheiro direto, e você viver isso, remoer isso de dia e de noite, isso vai te levar para um caminho muito ruim, muito ruim. Dá para entender ou não? Sim ou não? Então qual é a pergunta que você tem que fazer quando a angústia te visita? Porque há perguntas que realmente a gente pode fazer com o uso da fé, e há outras que não. Então, por exemplo, quando Gideão recebeu a incumbência de guerrear, você conhece a história de guerrear com o povo amalequita? Ele fez uma pergunta para Deus muito interessante. Mas ele falou assim, Senhor, onde é que está o Senhor, aquele Deus todo-poderoso que nos tirou o povo de Israel lá da escravidão do Egito? Essa foi uma pergunta baseada na fé que Gideão tinha em Deus. Então, quando a gente vive alguns dilemas, não está errado a gente questionar a Deus em algumas situações. Mas o que João Batista aqui não foi uma pergunta com fé, ou pela fé, ou vivenciando a fé. Porque você pode perguntar de repente, Senhor, esse problema que eu estou vivendo, onde é que está o Senhor aqui nessa situação? Porque eu criei, eu vi que o Senhor já agiu na minha família, eu já vi que o Senhor já realizou tantos milagres na minha vida, nos meus queridos, na minha família, e por que não está acontecendo? Isso é uma pergunta, eu vou dizer assim, até justa. Porque você está confrontando ou perguntando ao Senhor, vamos dizer assim melhor, aquilo que vem da sua fé, aquilo que vem do seu coração. Mas João Batista foi uma pergunta do medo, de uma angústia, foi diferente. Então, quando a emoção vem, e ela afeta o que você está passando, tá certo? Você tem que ter cuidado, porque essa emoção pode tomar conta, ao invés de enfraquecer a sua fé, ao invés de fortalecer a sua fé. Então, quando a dúvida chega, queridos, a gente precisa ter atenção a ela e colocar as coisas nos devidos lugares. Dá para entender ou não? Então, o que eu quero falar aqui é muito simples. Quero dar alguns princípios e alguns cuidados onde a dúvida vai atacar diretamente na sua vida e onde você tem que se blindar com a palavra de Deus. Dá para entender? Sim ou não? Tá bom? Porque onde vocês acham que é o maior ataque de Satanás? Coração? Não. Aonde? Na mente. Sempre vai ser lá. Ele vai chegar e falar assim, você não serve para isso. Isso não é para você. Esse ministério, isso é muito ruim para isso. Você está cheio de pecado, como você pode querer fazer alguma coisa na igreja? Você não nasceu para isso, cai fora. Satanás vai sempre querer atacar a sua mente. Ele atacou a sua mente, ele vai te enfraquecendo a sua fé. Então a primeira coisa que Satanás vai trabalhar é na questão dos pensamentos. Diga aí, pensamentos. Foi assim que ele fez com João Batista. Ele começou a enfraquecer a mente de João Batista, achando que tudo que João Batista pregou não fosse verdade, tinha que esperar outro.
Isso seria um fracasso para João Batista se isso acontecesse, se isso fosse verdade. Agora, o que acontece lá em Provérbios 23:7 diz assim, olha, o que o homem pensa, isto ele é. Olha que provérbios bom para você guardar. Repete comigo aí, o que o homem pensa, isto ele é. Vamos de novo, o que o homem pensa? Só vocês. O que você tem pensado? Você tem pensado que você não vai dar certo na vida? Você tem pensado que talvez... Aqui não, né? Aqui não é live mais, né? Que talvez está passando a idade, você não tem casamento? Né? Mas pode. Ai, estou muito velho para ver. Gente, esquece isso. Você tem pensado que, por exemplo, que... a minha família aí, meus pais, é um lar complicado, então, sei lá, meu futuro vai ser complicado também, porque eu não tenho um exemplo dentro de casa? O que é que você tem pensado? Nós precisamos pensar coisas, a gente não prega um positivismo, mas a gente tem que pensar em coisas boas. Para Deus, o que você pensa é o que você é. Por isso que a gente tem que sempre proferir palavras de bênção, e não palavras de maldição. Porque se a gente pensar que o que eu posso, da minha boca, a palavra de poder, de vida e de morte, se eu começar só a declarar coisa errada, coisa ruim, tá certo? Você acha que vai vir coisa boa? Vai vir coisa ruim. Tá certo? Eu não tenho jeito, não vou passar em faculdade nenhuma. Não vai passar mesmo. Entendeu? Você mesmo está profetizando o que é ruim. Então, o que acontece? Nós precisamos pensar bênção. E vocês estão numa idade que vocês têm que pensar bênção mesmo. Eu vou ter vitória, eu vou vencer na vida, eu vou ter sucesso, Deus vai me abençoar, vai abrir grandes portas, vou ter um casamento feliz, vou ter uma família feliz. Nós temos que proferir e pensar em bênçãos, e é assim que vai ser a nossa vida. Consegue entender isso ou não? Sim ou não? Tem que ser assim. Tem que ser assim. Eu me lembro quando eu tinha uns 13, 14 anos, eu cheguei para meu pai e falei assim, pai, eu quero ser rico. Alguém já pensou em ser rico na vida, não? Eu pensei em ser rico. Tinha uns 13, 14 anos. Meu pai era pastor, né? Então, herança zero, né, velho? Não tinha como. Né? Eu falei assim, e aí, pai, como que eu faço? Ele falou, estuda, trabalha e pede ao Senhor. Eu estudei, trabalhei e pedi ao Senhor. Dentro das certas concepções, vamos pensar assim, tá certo? Sem querer menosprezar o outro aqui, mas teve uma época na minha vida empresarial, eu fui rico. Sem problema nenhum. Não sou mais hoje, não. Mas já fui muito bem de vida. Quando eu trabalhava, tive as minhas empresas, fui muito bem de vida. Eu digo para vocês, fui rico, vivi a riqueza. Não me trouxe nada de bom. Sabe o que traz coisa de bom? Viver o Evangelho. Isso traz coisa, isso é a coisa melhor que tem. Então, o que acontece? Mas eu nunca vou me esquecer, numa noite, que eu chamei meu pai para conversar no quarto. Eu tinha essa idade, eu nunca esqueço disso. Então, a gente tem que pensar, se você quer ser bem-sucedido, ora, não pense que dinheiro vai cair do céu. Mas se você pensar assim, mas é meio difícil, né? Não, se você quer ser bem-sucedido, você vai saber, você vai ter que trabalhar, você vai ter que estudar, quem sabe vai ter que inventar uma coisa nova aí, alguma situação nova aí, você vai ter que ter um diferencial, mas você tem que buscar, ore a Deus, peça que o Senhor te dê esse direcionamento, sabedoria, e Deus vai te levar a caminhos que você nunca chegou. Mas então o pensamento, ele é algo que o inimigo vai atrapalhar, vai atacar na sua vida. E vai querer atrapalhar você. E aí, quando João, então, pede para os seus discípulos, vão lá e perguntam para Jesus, que eu quero saber se ele é mesmo quem ele é o Messias, Jesus, já entendendo disso, responde para os discípulos lá de João Batista. Isso que é legal, Jesus não falou assim, pelo amor de Deus, você não me batizou? Mas Jesus, ele chega e fala, está lá em Mateus 11, 4 e 5, ele fala o seguinte, vai anunciar essas coisas lá para João Batista. Anuncie o que vocês estão vendo. Os cegos estão vendo, os coxos estão andando, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Com certeza, João Batista, antes de morrer, ele estava em paz, porque o seu pensamento voltou dentro dos conformes, vamos dizer assim, daquilo que ele já acreditava, e corrigiu o que estava na preocupação. Agora,
Tem um ditado que diz assim: me diz o que você está pensando e eu te direi no que você está crendo. Então, queridão, se você está pensando só tranqueira, você não está crendo em nada. Mas quando você pensa que você pode ser vitorioso em Deus, você acabou de cantar, vitorioso é o Senhor, né? Se você crê que Deus te dá vitória, vai te prosperar, vai te abençoar, a sua fé vem junto, porque você está crendo que o Senhor Jesus vai fazer isso por você. Dá para entender como isso muda? Sim ou não? Sim? Então você pode mudar o seu futuro mudando os seus pensamentos. Não tenha dúvida disso. Então, conselho, chega de pensar besteira. Não dou para isso, não sirvo para isso, porque aí vai vindo depressão, vai vindo tristeza. Levei um fora, ai meu Deus, acabou o mundo. Que acabou nada, namorei um monte de menina aqui, não acabou nada. Então, assim, não tem ninguém para mim. Não, tem sim, sempre tem alguém. Sempre a sua panela tem uma tampa, né? Dizem, é verdade? Vai dar tudo certo. Mas a gente às vezes não acredita nisso. Não dou certo, ninguém me contrata. Meu trabalho é péssimo, não sei o que tal. Sim, é péssimo, mas quantos anos você tem? Calma. Há um tempo para você conquistar as coisas. Então não deixe que os seus pensamentos te atrapalhem o seu contexto da vida, a progressão que o Senhor já tem escrito para a sua vida. Então pense o máximo. O máximo. Quem deu glória a Deus aí? É nóis, hein? Beleza. Eu fui trabalhar na Danone com 24 anos. Eu trabalhava numa empresa, conheci a Márcia lá, numa empresa antes da Danone. Aí fui trabalhar na Danone lá, eu regredi o cargo que eu tinha na outra empresa para poder entrar numa multinacional, eu queria entrar numa multinacional. Aí fui lá, depois de um entrevistador lá fez as perguntas, passei por um monte de entrevista lá, né, tal. Aí tinha uma bancada assim, estava o diretor, depois fiquei sabendo que era o diretor, o gerente, o coordenador, o cara de RH, o psicólogo, um monte de gente lá. Aí perguntou para os entrevistados: aonde você quer chegar na empresa? Aí eu falei para o cara assim: eu quero ser o diretor-geral da empresa. Né? Era um Zé Mané, 24 anos, não sabia nada. Né? O cara falou: poxa vida. Né? Olha, no dia seguinte, o gerente de RH me ligou e falou assim: olha, nunca vou esquecer o que ele me disse. Falou assim: não tinha como não ser você o escolhido. Engraçado isso. Eu não fui diretor-geral da Danone, né? Saí antes. Fui fazer meus negócios ali. Depois de um tempo da Danone, eu comecei minha primeira empresa. Mas eu nunca esqueci isso aqui. Gente, a gente é o que a gente acredita que a gente vai ser. Se você quiser conquistar, creia que você pode conquistar. Se você quer vencer, creia que você pode vencer. Tenha pensamentos altos, tenha pensamentos de bênção, pensamentos ousados. E outra, hein? Não tem idade para isso não, viu? É nóis, hein? Não tem idade para isso. Porque acontece? Você sabia quantos anos Moisés foi chamado para libertar o povo de Israel? Quem sabe aqui? Os mais novos, né? Mas não vale. Quem sabe? 40, errou feio. Quem sabe? Não, você não vale. Você não vale. Quem falou 80? Não vale você também. Barba branca, o quê? Fala aí, já que já ouviram, né? 80. Meu pai tem 83. Eu sei o que eu estou ajudando ele lá, leva para cá, não sei o que e tal. Quem tem aí avô de 80 anos aí mais para cima ainda vivo? Tá bom. Já pensou para chegar nele e falar assim, você vai lá, vai libertar um povo lá, não sei o quê, vai entrar numa guerra danada, não sei o que e tal. Pensou nisso? Tenso, né? 80 anos Deus chama Moisés. Não tem idade, não. Porque quando Deus chama, Deus vai capacitar, Deus vai dar direcionamento, vai dar fortalecimento, é assim que funciona. Então não tem idade para o agir de Deus. Tá certo? Quando o povo de Israel entrou na terra prometida, Caleb já era velhinho. Tá certo? Foi os dois que entrou, Josué e Caleb. Ele chegou e falou assim: eu tenho forças como eu tinha lá atrás para lutar e para guerrear. Foi o único que Deus permitiu entrar, Caleb e Josué. Então, gente, assim, os pensamentos vão nos levar a lugares que a gente jamais poderia imaginar, mas temos que crer nisso. Então começa
vamos dizer assim, a não crer, vamos pensar assim, ou impedir, né? Começa dentro de você fazer um exercício de impedir aquilo que às vezes vem entrando na sua mente, que vai atrapalhando a sua vida, vai te dando medo, vai te dando insegurança. Isso não vem de Deus, dá para entender ou não? Sim ou não? Não vem de Deus, tá bom? Dilemas todos nós vamos ter, como eu disse, independente da idade que nós temos, mas não permita que vocês vivam um fracasso, vamos dizer assim, ou vivam um dilema emocional, tá certo? Porque alguma coisa não está dando certo, porque alguma coisa não deu certo no seu relacionamento, qualquer que seja, familiar, amoroso, ou então até profissional, achando que isso acabou com a sua vida. Não acontece. Deus sempre tem resposta para você e sempre vai te abençoar em nome de Jesus. Amém? Então a primeira área é o pensamento. A gente tem que se firmar na palavra de Deus, no que ela promete, e você vai ter vitória. Agora o segundo chama emoções. Diga aí, emoções. Emoções. Então o que acontece? Tem um texto que está lá em Mateus 8, 23, 25, que vocês vão saber certamente, porque vocês estudam a Bíblia, leem a Bíblia, né? Pra caramba, né? Vai, dá uma glória a Deus. Né? Mas o texto ali, quando Jesus entra no barco, esse vocês sabem, Jesus entra no barco para atravessar, está com seus discípulos e acontece o que? Uma tormenta no barco. Está bem? O que acontece nesse momento? Os discípulos começam a ficar com medo. E olha o que diz aqui o versículo, só para você ter uma ideia, só para ser literal, Mateus 8, 25, diz assim: os discípulos foram acordar quem? Jesus, chamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. É outro contrassenso. Teve um problema, todos estavam no barco, Jesus estava lá, os discípulos ficam com medo que o barco ia afundar, que ia acontecer alguma coisa, porque a tempestade devia estar forte mesmo. E os discípulos gritam: Senhor, salva, porque a gente vai morrer. Bom, vocês lembram qual era a profissão da maioria dos discípulos antes de serem chamados para ser discípulos? Oi? Pescador. Diga aí, pescador. Pescador trabalha onde? No mar. Com o quê? Com barco, não é verdade? Tá certo? Você acha que nunca passaram na vida uma tormenta no barco? Será que eles não tinham capacidade de entender o que era problema sério, problema mais ou menos sério? Eles eram profissionais da área aqui. Eram pescadores profissionais. Agora vamos pensar o seguinte. Pensa você está no meio do barco. Quem tem promessa aí de Deus para a sua vida aí? Todo mundo tem, gente. Levanta a mão, todo mundo tem. Ninguém falou comigo. Não, todo mundo tem. Abre a Bíblia que tem lá. Você tem promessa de Deus para a sua vida. Nem todas foram cumpridas, na verdade. Estamos começando a vida. Então você tem promessa aí, muita promessa na vida. Aí você está, vou passear, entrei no barco, vou para as ilhas, aí, sei lá qual ilha, a ilha lá da Disney, que tem lá, pega um barco lá, começa uma tormenta. Mas Jesus está lá no barco também, resolveu fazer passear de férias. Convenhamos, você acha que o barco vai afundar com Jesus adentro? Vai ou não? Impossível, né? Então, olha que loucura, o discípulo achar que o barco ia afundar e que ia morrer com Jesus dentro do barco. Os caras são loucos. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, se eles eram pescadores profissionais, talvez já tinham vivido esse cenário de luta ou dificuldade. Mas segundo, ele está com Jesus, o Senhor dos Senhores, manda em tudo. Então, achar que vai morrer é uma emoção exagerada do que eles estavam vivendo naquele momento ali. Consegue entender isso ou não? Não tem como ter uma conclusão lógica de achar que iriam morrer. Mas naquele momento do desespero, de uma situação, eles vão lá, olha, não, acorda Jesus, porque nós vamos todo mundo morrer aqui. Então o que acontece? É ou não é assim também com a gente? Quando tem alguma dificuldade, a gente começa a potencializar mais do que é. Ninguém me ama, vou me matar. Mas por quê? Porque terminou um namoro?
Ai, ninguém gosta de mim porque você foi mandado embora do seu trabalho. Então a gente tem que entender que na vida a gente vai receber muitos nãos, nós vamos receber muitas dificuldades que vão acontecer na nossa vida. E não é por causa disso que o mundo acabou, que ninguém mais me ama, que não tem mais jeito para a minha vida. O que acontece? Você está sendo atacado nas suas emoções. É evidente que as emoções são a segunda área que sempre você vai ser atacado. A primeira é os pensamentos. Dos pensamentos cai para onde? Para as emoções. Então nós precisamos aprender a lidar também com as nossas emoções. Porque as emoções são traiçoeiras. Elas podem levar a um abismo também a gente em decisões muito difíceis. Então, tomem cuidado com as emoções. Aqueles discípulos acharam que ia morrer por causa de um problema no mar. Simplesmente Jesus chegou e falou assim, opa, cessa aí. E acabou o problema. Eu diria que os discípulos são meio dramalhão mexicanos. Não sei se isso aqui é da minha idade, vocês nem sabem esse termo aqui. Sabe aquela pessoa que dramatiza tudo, né? Tudo exponencia, tudo que é um problema. Um dramalhão. Ai, vou morrer, vamos não sei o que e tal. E Jesus estava no meio do barco. Então as emoções é a segunda força de dúvida que vem para atacar a nossa vida. Com ela vem às vezes o medo, com ela vem o temor às vezes do futuro, é o que aconteceu com eles, estavam com medo do futuro. Então cuidado, uma coisa é você pensar, outra coisa você começou agora a sentir, a ter emoções disso. Emoções que não vai dar certo, emoções que não tem um futuro abençoado para você, emoções que eu nunca vou me casar. Uma coisa você pensou, mas agora você trouxe para você, interiorizou, entendeu? Tome cuidado com isso. E a terceira dúvida que aparece com muita facilidade quando a gente tem certas dificuldades na nossa vida, é a nossa própria fé. Diga aí, fé. Então aquele texto que Pedro caminha sobre as águas, esse vocês conhecem, né? Sim ou não? Pedro caminha pelas águas. Jesus que mandou ele vir, tá certo? Pedro. Porque Pedro falou assim, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá no Senhor, porque achava que era um fantasma antes, né? Você vai ver lá o texto, Pedro achava que era um fantasma que estava vindo. Também, né, até eu acharia, né? Estava no meio do mar lá, não sei o que, começa alguém a andar ali, e fala, meu Deus, fantasma. Né? Exato, ficaram com medo. Aí Pedro falou assim, opa, mas se é o Senhor mandou eu, pode vir. Pedro foi e começou a andar. Deve ter sido uma sensação muito interessante daqui. Mas daqui a pouco, Pedro afundou. Aí o que acontece? Jesus chega para ele e fala assim, ô Pedro, você é um homem de pouca fé. Porque o que acontece? Se Jesus ordenou que ele andasse, por que ele teria medo então, quando a água bateu um ventinho, né? Tá certo? Todo mundo usava meio sainha naquela época, né? Bateu o ventinho por baixo, não entendeu, né? A mensagem. Ele deu um ventinho por baixo, opa, que é isso? Tá, pum, afundou. Jesus foi lá, acho que Jesus está afundando, Jesus simplesmente puxou ele para cima, né? O que o texto não fala que eu penso que aconteceu? Porque Jesus foi em direção ao barco, né? Eu acho que Pedro continua andando em cima das águas, agora com Jesus segurando ele, né? Vamos lá, Pedro, vou te ensinar como que anda em cima das águas, né? Porque se ele puxou para cima, ele não estava no barco ainda, ele estava ali no meio do mar, né? Puxou ele. Aí o texto não fala se ele voltou andando, né? Mas eu acredito que voltou andando, viu? Jesus levantou ele. Agora Jesus fala, olha, você é um homem de pouca fé, se eu ordenei para você vir, por que você acha que você vai afundar? É claro que não vai. Se eu ordenei para você fazer alguma coisa, eu vou estar contigo, não tenha que ter dúvida. E na nossa vida, a gente não pode ter dúvidas a certas coisas que são concernentes à nossa fé. Porque às vezes a gente vai ter conflitos. Então Deus às vezes está te direcionando para uma coisa. E você começa a ter dúvidas, será que isso é por aqui mesmo? Será que esse é o caminho que Deus quer para a minha vida? Você precisa crer em Deus. Se Deus está te direcionando, vai que é tua, né? Tá certo? Diz aí um grande comentarista, vai que é tua, Tafarel. Vai, pode ir, porque Deus te direcionou. Então a gente precisa entender isso na nossa vida. Se Deus está mostrando um caminho, confie que Deus está te direcionando, porque a dúvida pode afetar o seu pensamento, pode afetar a sua emoção e também pode afetar a sua fé.
Aí tem uma igreja aí que começou a colocar dúvida que a palavra de Deus precisava ser reescrita. E aí? Você tem essa dúvida ou você tem a convicção de que a palavra de Deus é viva e eficaz e ela é a palavra real e verdadeira? Você entendeu como que funciona? Como a dúvida pode trazer problema na nossa fé? Já pensou se você tem uma dificuldade? Vamos pensar que você tem uma doença. E você vem, ora, vem aqui na frente, ora, você crê que Deus pode curar? Se Deus que pode resgatar a situação que você tem? Mas daqui a pouco chega uma pessoa, não, mas Deus é só para aquele tempo. Só naquele tempo que havia bênção de cura, hoje não. E você fica, puxa vida, é verdade, eu não confio mais nisso. A sua fé começou a ser abalada. Então a dúvida pode atrapalhar muito a sua vida de fé. A palavra de Deus, por exemplo, pode falar para você que você, antes de casamento, que uma vida sexual é pecado. Ela é guardada para o casamento. Mas aí o mundo fala para você que isso é caretice, que isso não é verdade, nós evoluímos. Aí começa a botar uma dúvida no seu coração sobre valores, sobre princípios que a palavra de Deus está dizendo. Você vê como o inimigo sempre é sutil nas coisas? Aí você pode falar para mim a seguinte, não, na palavra de Deus fala que a gente não pode se embriagar com a bebida, mas não tem problema beber. Aí você começa a botar uma dúvida, um princípio, quanto à bebida alcoólica, a você ter uma vida, porque os seus amigos falam que isso não tem nada a ver. Aí você começa a botar dúvida na sua fé, naquilo que você crê, naquilo que a palavra de Deus está dizendo. Ah, não é bem assim. Não é bem assim. Não sabe, não é bem assim. Existe uma outra interpretação. E assim você coloca para a vida sexual. Você coloca, por exemplo, para situações homoafetivas. Você coloca para princípios de fé, de convicções de Deus. De repente você vai ter dúvida que não existe Deus. Deus é só uma força. De repente você não acredita mais que Deus é real, que transforma situações. Então, o que acontece? As dúvidas, quando chegam na nossa vida, sempre vão atacar nosso pensamento, vão atacar nossas emoções e vão atacar a nossa fé. Deu para entender ou não? Até aqui? Sim ou não? Ok. Bom, eu acredito plenamente de que o seguinte, o que a gente atua no presente, reflete no futuro. Você crê nisso? Sim ou não? Por que você crê nisso? Só porque eu falei? Então vou te mostrar por quê. Então veja bem, se você estudar bastante, você se dedicar profissionalmente na sua carreira, tá certo? Esse é o seu presente. Isso vai afetar a sua carreira no futuro? Sim. Sim ou não? Sim. Você vai ser um bom profissional, vai galgar postos maiores, recursos melhores, tá certo? E vou longe ainda, filho. Pode descansar. Tá certo? Então, o que acontece? O que a gente trabalha no presente, com certeza, representa o futuro. Mas hoje eu quero mostrar uma coisa diferente. Vou mostrar, inclusive, amanhã de manhã. Estou dando spoiler aqui, porque uma parte do que eu estou pregando aqui, eu vou pregar amanhã de manhã. Eu quero te fazer você ver uma situação um pouco diferente na sua vida. Que o que você vê no futuro pode fazer a diferença no seu presente de hoje. É o inverso, né? Estou sendo ousado aqui. Normalmente a gente falaria, o que você fizer no seu presente vai afetar o seu futuro. Está tudo certo, acredito plenamente nisso. Mas será que eu posso dizer assim, deixe o seu futuro afetar o seu presente? Então o que acontece? A Bíblia diz que haverá um final feliz para todos aqueles que confiam em Deus. Olha que texto bonito. Diga aí, haverá um final feliz para todos aqueles que confiam em Deus. Então vamos pensar a partir desse princípio. Você confia em Deus? Alguns ou todos? Olha, gente, eu já vi gente de mais de 50 anos, que é muito mais animados que vocês. Você acredita em Deus? Fala assim, eu acredito.
Ok, beleza. Eu também acredito. Então, se a Bíblia fala que o meu final feliz, se eu tenho um final de bênção, eu tenho um final de vitória, há um final feliz para todos eles, porque eu confio em Deus e você disse que você confia em Deus. Então vamos pensar, como é o seu futuro? Feliz. Dá para entender? É a Bíblia que está falando, não é o Hamilton que está falando. A Bíblia está dizendo, se você confia em Deus, há um final feliz para você. Tudo bem, vamos dizer assim que, tudo bem, pode ser a eternidade com Deus. Sim, tá bom, certamente a eternidade com Deus é o final feliz que todos nós queremos. Mas a vida com Deus não se limita à eternidade. Quando a palavra de Deus fala que é uma vida para você e uma vida em abundância, não é só na eternidade. A eternidade, vamos dizer assim, é o começo da eternidade. Tá certo? Até lá, a gente também tem uma vida em abundância aqui para ser vivida e ser conquistada e Deus nos abençoar. Amém? Fala bem aí, porque isso é para você mesmo. Amém? Beleza. Então, olha só o que eu estou falando para você. O contraponto que eu quero colocar é o seguinte: a gente crer que o futuro pode afetar o nosso presente. Então, se eu já sei que o final é feliz para mim no futuro, eu posso alterar isso no meu presente, sim ou não? Esse aqui confia mesmo, tá vendo? Por que vocês têm medo de falar de sim ou não? Sim ou não? Sim. Você entendeu? Agora vamos transformar isso, vamos trazer isso agora para as lutas que nós temos. E vamos pegar um salmo que é bem conhecido, que eu sei que você sabe até de cor. Agora vamos testar aqui se vocês veem na escola bíblica ou não. Salmo 23, todo mundo conhece? Então vamos ver se conhece. Vamos citar? O Senhor, meu pastor, nada. Tá bom? Ok, vamos lá. Pelo menos leia, né? Vamos lá, né? Então vamos lá. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Vamos lá, 2. Em passagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Que versão estranha, né? Tem uma outra versão melhor aí, uma tradicional aí? A gente decora da tradicional, né? Põe NV aí, bota a tradicional aí. Volta do começo, filho, volta para o começo lá. 1, versículo 1. Aí. Nada, não. Muda a versão. Aí. Isso, acho que essa aí é melhor. Essa que a gente conhece, né? Que a gente aprendeu sempre de pequeno, né? Estou falando de pequeno, estou me entregando uma idade, vocês são pequenos, né? Olha lá, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Versos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Nossa, que versão doida. Escuta o que eu vou ler aqui, vai. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Quem não conhecia esse salmo? Graças a Deus, ninguém me envergonhou. Salmo lindo para você guardar. Agora, vamos pensar aqui o seguinte. Talvez você nunca pensou nesse salmo como eu estou te falando. Ele começa assim: o Senhor é o meu pastor. Nada o quê? Me faltará. Então, se o Senhor é o teu pastor, você acabou de falar, o Senhor é o meu pastor. Vai faltar alguma coisa para a sua vida? Aí ele fala: deitar-me faz em verdes pastos. Então o que acontece? Quem não confia no Senhor como pastor, consegue descansar ou não? Não. Mas se você confia que o Senhor é o seu pastor, tá certo? Você consegue descansar e consegue deitar nos verdes pastos. Aí depois ele segue: guia-me imensamente às águas tranquilas. Ou seja, ele está te levando a um caminho de descanso, de paz.
refrigera a minha alma. Ou seja, vai te confortar, vai te fazer você confiar, descansar que não está faltando nada. Aí ele fala, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Aí fala, ainda que eu andasse pelo sombra da vale da morte, não teria mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. Agora, o que você talvez não notou, que tudo o que o salmista está dizendo aqui, ele colocou no futuro. Presta atenção. Você é o seu pastor, nada vai faltar. Ele vai te levar para uns verdes pastos. Ele vai te guiar por águas tranquilas. O que mais que ele falou aqui? Ele vai refrigerar a sua alma. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, ainda eu não ia ter mal, não ia temer nada, porque o Senhor ia me consolar. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor vão me seguir por todos os dias. Eu vou habitar na casa do Senhor por longos dias. Percebeu? Que está tudo no futuro? Conseguiu perceber ou não? Alguém não percebeu? Eu explico de novo. Tudo está no futuro. Tu está dizendo, olha, no futuro, no futuro. Agora que eu quero chegar, onde eu quero chegar? É de você deixar que o futuro que Deus tem para você, que já é de bênção, afete o seu presente, o seu dia de hoje. Porque o verso número 5 é o único no Salmo 23 que não está no futuro, ele está no presente. Ele fala assim, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Olha como o futuro muda o presente. Quando Davi escreveu isso daqui, com certeza ele estava vivendo um momento de angústia. Com certeza ele estava vivendo um momento de problemas. Aí ele chega aqui agora e fala, Senhor, preparas agora uma mesa perante os meus inimigos, aqueles que estão me angustiando, aquela situação que está me atrapalhando, e eu sei que o Senhor vai me ungir com óleo. Então o que aconteceu? Antes dele preparar a mesa, antes dele ir para a solução do problema do presente atual, ele preparou o seu coração, confiando no que o Senhor já ia fazer para ele. Não ia faltar nada para ele. O Senhor ia levar para um caminho de paz, um caminho de bênção, ia guiar por campos verdejantes, por águas tranquilas. Você conseguiu entender isso, não? E o sentido de trazer o óleo sobre a cabeça, é como se estivesse dizendo o seguinte, agora que meu corpo está feliz, agora que meu coração está feliz, agora que eu estou em paz, o Senhor vem e derrama do bálsamo sobre a minha vida e me conforta e me traz a solução da minha angústia que eu estou vivendo. Então, o que é que tem às vezes te trazido dificuldades na sua vida? Às vezes é o seu pensamento. Isso não vai dar certo. Não vou conseguir ninguém aqui na minha vida. Vou morrer solteiro. Não vou conseguir essa vaga. Não sou capacitado para isso porque eu sou doente, eu tenho uma dificuldade. Não posso por isso porque eu não estudei. Às vezes é o seu pensamento. Às vezes é a sua emoção. Essa dor que estou sentindo, não vai dar, vou morrer muito cedo. Tem gente que é meio fatalista, né? Acha que qualquer dorzinha vai morrer. Eu conheci a pessoa que vai morrer. Ele falava assim para mim, olha, Milton, se eu morrer, cuida da minha esposa aqui, os bens aqui, tá tipo assim. Eu falei, para com isso, cara. Até hoje ele fala isso para mim. Eu falo, cara, você vai morrer mesmo, porque você quer morrer, não é possível. E eu não tenho doença, não tem nada. Aí quando ele fica doente, ele fala, não, aqui é o seguinte, se eu morrer, você vê isso para mim, para aqui, veja, fica tranquilo. Vai que eu cuido, vou pegar tudo para mim. Eu falo, pô, tem gente que é assim, parece uma dorzinha, final, acabou a vida. Vou fazer um negócio, não vai dar certo. Esse negócio não vai dar certo. Já começa o negócio acreditando que não vai dar certo, emoções. Termina um namoro, fala assim, acabou minha vida, não tenho ninguém para casar, acabou minha vida.
As emoções. Às vezes são elas que estão sendo atacadas. Essas talvez sejam as suas angústias. Às vezes é a sua fé. Será que Deus está comigo nesse negócio? Será que Deus vai me perdoar isso que eu fiz? Será que eu estou no caminho certo? Será que essa é a resposta certa para a minha vida? Então, meu querido, para fechar, eu só queria dizer uma coisa para vocês. O que é que os angustiadores estão fazendo na sua vida? Creia que o futuro já é certo, de bênção para você. Glória a Deus, amém? O futuro é certo. Traga para a sua vida a certeza da vitória que Deus já deu para você. Ele, ó, escuta aqui, Ele já deu. Está entendendo ou não? Não é que você vai ter vitória. Com Jesus você já tem a vitória. Ela já é certa. As aflições, as angústias, a gente tem que aprender a vencê-las. Como? Trabalhando os pensamentos, trabalhando as emoções, trabalhando a fé. Mas traga para a sua realidade, tá certo? O futuro certo que Deus já tem, traga hoje para a sua realidade. Viva essa realidade na certeza que Deus já vai fazer para você, independente do que você está passando. Consegue crer nisso? Amém? Tem coragem de orar sobre isso? Opa, mudou, né? Tem coragem de orar por isso? Se você é como eu tinha muitas dúvidas do que eu queria ser, do que eu queria conquistar, de como seria meu futuro, porque eu tinha muitos sonhos, sempre fui um cara muito sonhador. E eu sempre pensei, será que isso é a vontade de Deus? Será que isso vai dar certo? Será que isso não sei o quê? Será? E eu entendo que nessa fase da vida que nós estamos, a gente pode sentir amarguras no coração por às vezes não dar certo todas as coisas que a gente sonhou, ou que está sonhando. Ou porque a gente quer que as coisas aconteçam muito rápido, e às vezes tem coisas que tem um processo para acontecer ainda. Né? Há épocas na vida que a gente vai entender que a gente tem que ser processual. Mas às vezes a gente quer as coisas na hora. Isso às vezes machuca o nosso coração e nos faz ter muita preocupação. E eu queria orar por você nesta noite, para que você entenda que você tem que colocar isso nas mãos de Deus. Que os seus pensamentos, as suas emoções, a sua fé, tem que estar alicerçados em Deus. Amém ou não? Amém? Tem que estar alicerçado em Deus. Porque certamente Deus já tem o melhor para você ali na frente. É só isso. Olha como a fé é tranquila, é fácil. Mas é um exercício que a gente tem que fazer. Por isso que fala que há níveis de fé, né? A palavra de Deus fala que há níveis de fé. Você tem que ir crescendo na fé. Você tem que ir confiando que Deus vai te trazer a melhores e maiores situações. A partir do momento que você vai crescendo em fé, Deus vai te dando mais e mais, e você vai crescendo. Então vamos ficar de pé aqui, vamos fazer um exercício aqui, vamos orar nesse momento. E eu queria, se você tem lutas na sua vida, e sabe, não importa se a luta é grande ou pequena, porque se a luta é tua, para você é enorme. Às vezes a sua luta pode ser pequena, eu acho, nossa, mas que luta pequena, mas quem passa por uma luta sabe o tamanho que ela é. E eu queria te convidar ao seguinte, se você tem lutas que você tem vivido na sua vida, dilemas que você tem vivido, eu queria orar por você para que Deus pudesse te abençoar, e que esses angustiadores que às vezes vêm no nosso coração, na nossa alma, possam sair definitivamente do nosso coração. E você possa viver o melhor de Deus na sua vida, com a certeza que Deus já vai realizar coisas grandes para você. Você acredita nisso? Amém? Quem tem vivido dilemas aí e quer que eu ore por você? Vem aqui. Quem mais? Pode vir. Vem aqui pertinho aqui. Vem mais aqui. Isso, vem.
Tem mais? Às vezes o dilema é do trabalho, às vezes é da emoção, do coração, de dúvidas que a gente tem na vida, não é verdade? Às vezes a gente está passando situações de dificuldade. Como é que Deus vai abrir uma porta numa situação que eu estou vivendo? Às vezes pode ser até saúde, né? Estou vivendo uma saúde, estou vivendo uma crise emocional no meu coração, ou às vezes um problema de saúde mesmo. Mas olha para mim aqui, todo mundo está aqui. Vocês precisam começar a fazer uma mudança na vida de vocês, que é o seguinte: creia que o melhor Deus já deu para você. Olha como muda a coisa. Então repete aí comigo: eu creio que o melhor de Deus eu já tenho, e eu confio nisso. Quando você bota isso no coração mesmo, fala assim: Deus já me deu o melhor. Aí você começa a confiar nisso, você começa assim: Senhor, a luta que eu estou passando, eu sei que o Senhor já me deu vitória. Eu tenho que passar por ela, não é verdade? Mas muda a mente. O pensamento já não vai ser mais aquele pensamento, às vezes, de um fracasso, de uma derrota, de uma dificuldade. Às vezes eu tenho que passar por ele, mas você vai saber: não, o Senhor vai me dar a vitória. Você tem que crer, o Senhor vai te dar a vitória. E Deus vai trabalhando nisso no seu coração, vai abrindo portas. Aí você vai vendo Deus agir. É como se Jesus estivesse no seu barquinho aí agora, na tempestade que você está vivendo, e você acordar: Senhor Jesus, estou achando que a gente vai morrer aqui. Vai, não, filho, esquenta a cabeça. Ô mar, calma aí que agora eu vou trazer a bonança para vocês. É isso que Deus está fazendo essa noite. Está trazendo a bonança, o mar se tranquilizando na vida de vocês, para que vocês experimentem o agir de Deus por completo na sua vida. Aí medo vai sair, insegurança vai sair, dúvidas vão sair, porque você agora não está vendo mais a situação e começa a olhar agora para Jesus, que está acima da situação. Consegue entender como isso é libertador? Então começa a profetizar as bênçãos que o Senhor já deu. O Senhor é meu pastor, não vai me faltar nada. Ele vai me levar por caminhos seguros, vai me faz deitar nos pastos verdejantes, ou seja, com tranquilidade. Eu vou ter paz no meu coração. É isso que o Senhor tem para você nessa noite, tá bom? Crê nisso? Crê na transformação que Deus faz no coração, na mente? Então você fecha seus olhos. E agora você vai orar a Deus, você vai chegar e falar assim, você vai simplesmente falar com o Senhor aí o que é que está te preocupando. Você veio aqui na frente, porque tem uma preocupação, tem uma luta aí. Você vai colocar agora no altar de Deus aquilo que está te preocupando. Senhor, o Senhor tem ouvido agora a oração dos teus servos. Pai, abrimos a tua palavra. Ó Deus, pregamos o que o Senhor preparou para esta noite. E muitas vezes, Senhor, ó Deus, vivemos tempos de angústias, tempos de medo, tempos de incerteza, por situações de doenças, intranquilidades profissionais, intranquilidade às vezes nos relacionamentos, ó Deus, quanto ao futuro, quanto à criação de uma família, medo, Senhor, ó Deus, de inseguranças profissionais, das coisas não darem muito certo, o que temos sonhado. Mas, ó Deus, em nome de Jesus, estamos aqui colocando agora as nossas preocupações, as nossas angústias no teu altar, Pai. Como diz o salmista, Senhor, preparas agora uma mesa, ó Deus, quanto a essas situações que eu estou vivendo. E o Senhor agora está trazendo agora um óleo do trono da graça, ó Deus, trazendo paz ao nosso coração sobre essas situações, Senhor. Pai, que possamos crer na Tua palavra, que o Senhor já nos deu a vitória. Ó Deus, há uma final feliz para aqueles que confiam no Senhor, eu creio nisso e a Tua palavra nos diz isso, Senhor. Então, meu Deus, eu louvo o Teu nome porque o Senhor já deu a vitória. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor já nos deu a vitória. Agora, Pai, tira toda a preocupação dos Teus servos, tira todo o medo, tira toda a insegurança, tudo que atrapalha, Pai, que em nome de Jesus vai tirando, Senhor, vai trazendo agora um tempo de alegria, um tempo de regozijo, um tempo de, Senhor, de vitória nos seus corações. Pai, que o Senhor abra grandes portas, Senhor, que o Senhor abra grandes portas nesta noite, Senhor.
Ó Deus, reverte situações aqui que estão levantadas, estão sendo colocadas aqui no teu altar. Muda situações no nome de Jesus. Pai, ó Deus, repreendemos toda a ação do inimigo que vem trazendo medo, insegurança, tristeza nos corações do teu servo. Pai, está repreendido no nome de Jesus. E põe, Senhor, o caminho certo, um caminho de alegria, um caminho de vitória. Meu Deus, mostra, Senhor, o direcionamento certo, Pai. O Senhor é nosso pastor, ó Deus. O Senhor é quem nos guia, Senhor. E eu peço que o Senhor agora guie teus servos no caminho certo, naqueles que é preparado para cada um, Senhor, para que eles creiam, Senhor, que o Senhor tem um futuro abençoado e abençoador para as suas vidas, ó Deus, um futuro de grandes conquistas, grandes vitórias. Meu Deus, em nome de Jesus, estabeleça um tempo de vitória, Pai. Ó Deus, cuida do nosso pensamento, Senhor, põe tua mão sobre o nosso pensamento, sobre as nossas emoções, sobre a nossa fé, Senhor. Ó Deus, confiamos e entregamos no Senhor, ó Deus, para que o Senhor realize a grande e perfeita obra que o Senhor tem para nossas vidas, e assim entregamos essas situações no nome de Jesus, pois o Senhor é Pai, o Senhor é Deus, é nosso Senhor, é nosso Salvador, é o Senhor quem nos dirige, e em Ti, Pai, confiamos as nossas vidas e entregamos ao Senhor, ó Deus, sabedores que o Senhor vai realizar grandes coisas no nome de Jesus. Amém, amém. Dão glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor vai trazer vitória na vida de vocês. Amém? Fica a dica aqui para vocês, qualquer situação, se quiser conversar, tem aqui ó, o Evaldo, o Suelen, se quiser conversar comigo também, está certo, à disposição. Não deixe que às vezes preocupações da vida se alastrem, né? Procure ajuda, nós estamos aqui para orar por vocês, ajudar, direcionar, está certo, dentro da palavra de Deus. Confie que o Senhor já trouxe vitória para vocês nessa noite, em nome de Jesus. Amém?